Olá, colegas, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Mauro Vinícius, e vou ser o novo professor de matemática de vocês. Eu inicio as minhas aulas com vocês hoje, no dia 17 de março, ok? Espero que todos vocês estejam bem. Esses videozinhos vão ser rápidos, tá, gente? Logo em seguida eu vou estar disponibilizando o link do YouTube para vocês estarem acessando. Junto com esses slides também, tá? Isso vai ser disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp. E esses slides para vocês fazerem eventuais consultas. E o link do YouTube para vocês terem acesso a esse vídeo para estar servindo como apoio também, tá bom? Já adianto logo para vocês que ao final desse slide nós temos aí as páginas, da apostila, que serão os exercícios para as duas turmas, tanto do sexto quanto para o sétimo ano, e também para os alunos aí que não possuem a apostila, ao final do slide também nós temos aí atividades anexadas para que sejam feitas, tá bom? Então, o nosso conteúdo a ser trabalhado serão os números, certo? Começaremos aí com os números e operações com frações. Eu só peço para vocês que, se o outro professor já tiver começado com isso, vocês deem uma relevada aí, tudo bem? Mas essa aulinha vai ser rápida e eu vou tentar fazer ela bem dinâmica, então vale a pena ver de novo aí, ok? Primeiro de tudo, nós temos aí nós temos a necessidade do surgimento dos números a partir do momento que o homem ele começa aí com a domesticação dos seus animais, cultivo da terra, tá bom? Com o intuito aí dos números servirem como registro de quantos animais eu tenho, tá? Ou de quanto eu cultivo ou deixo de cultivar, tudo bem? Inicialmente essa contagem era feita com pedras pequenas, então peço que vocês imaginem um fazendeiro muito antigo, quando ele tinha que controlar a quantidade de animais que ele tinha no seu rebanho, por exemplo, ele utilizava aí de técnicas robustas, como a contagem de pequenas pedras ou gravetos. Tá? Os números aí eles estão presentes para a gente no nosso dia a dia sempre, nas medidas, seja elas as medidas paramétricas, que isso aí a gente está sendo representado por uma trena. Temos os números do nosso celular, tudo bem, nos relógios, temos aí nas ruas, com os preços das coisas, aí embaixo temos o exemplo do preço do combustível no nosso país. Temos no futebol também as camisas dos jogadores, isso representa aí posições táticas, certo? Porque eles podem estar organizados ou não. Temos ainda mais os números, temos os números também dentro da comunidade das pessoas surdas, as pessoas que se comunicam por linguagem de sinais. Tudo bem, os números eles são representados aí nesse pequeno quadro, nesse pequeno quadrinho aqui, tá bom? Aqui em cima nós temos os números representados em braille, para as pessoas que têm aí alguma limitação visual, que precisam utilizar do braille. Lá também há a representação dos números, tudo bem? Os números, gente, na prática, eles podem indicar para a gente uma quantidade, que seria, por exemplo, quantos livros eu tenho, ou quantos anos eu tenho, quantos irmãos eu tenho. Esses números eles podem representar códigos, como a placa de um carro, por exemplo, nós temos uma quantidade de valores lá, de valores numéricos, que representam códigos. Podem representar medidas, por exemplo, quanto eu meço de altura, qual é a medida da minha casa até a casa da minha tia, ou da minha casa até o mercado, tudo bem? E esses números podem indicar também a ordem, certo? Por exemplo, em jogos olímpicos, corridas, a ordem de chegada de um participante ou outro, tudo bem? Ordem de atendimento para um serviço ou outro, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Então, os números eles podem estar contribuindo aí com esse tipo de representação. Os sistemas de numeração que a gente tem aí, que foram desenvolvidos ao longo da história por N civilizações. Temos aí exemplo o sistema de numeração maia, o sistema de numeração romano, o sistema de numeração grego, o sistema de numeração egípcio e o sistema indo-arábico, que é o sistema utilizado mais amplamente, principalmente aqui nas Américas,
principalmente não, tá, gente? No mundo todo. Que é os números na forma que a gente conhece, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, contribuindo aí para a representação numérica. Sendo que nós temos diversos sistemas que também representam o número e representaram os valores ao longo da história, tá bom? A gente começa falando dos números naturais, né, que seriam aí considerados todos os números inteiros positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, infinitamente, tudo bem? Representado aí pela letra N, aqui de roxo, certo? Esses números naturais, eles podem ser representados em uma reta. Essa reta ela vai ter uma orientação, ou seja, uma direção. Essa seta aponta para a direita, né? Então implica aí que eu tenho a origem aqui na esquerda e os valores prosseguem, né? Esses valores eles vão se acumulando de unidades da esquerda para a direita, de acordo com a orientação. Tudo bem? Temos o conceito de sucessor e antecessor. Tudo bem? Sucessor seria um número que vem depois, antecessor um número que vem antes. Nesse exemplo aqui, onde a minha unidade aqui é igual a 1, por que unidade é igual a 1? Porque a diferença entre esses valores é sempre 1. A diferença entre 0 e 1 é 1. A diferença entre 1 e 2 é 1. A diferença entre 2 e 3 é 1. Tudo bem? Então, eu digo que essas unidades terão o valor de 1. Poderia ter qualquer outro valor também. 2, 3, tá? Os sucessores serão quando eu somar mais 1 a qualquer valor, eu terei o seu sucessor. Então, qual o sucessor de 7? 7 mais 1, 8. Então, o seu sucessor é igual a 8. E o antecessor é quando eu subtrair o valor 1, que seria o meu valor da unidade de cada valor. Qual é o meu antecessor de 6? 6 menos 1, 5. Ok? Vale ainda ressaltar a título aí de curiosidade, né? A história do número 0. O número 0... ele está atribuído a um árabe, Muhammad ibn al-Mat, né? Aproximadamente ali com o surgimento no século X do número 0. Tudo bem? Aí abaixo eu tenho a referência de onde eu tirei essa informação, tá? O número 0 ele foi inicialmente proposto como a ideia do vazio, né? Essa ideia do não existir nada, do zero representar um nada, não foi uma coisa tão trivial assim. Então, a primórdio, quando, por exemplo, vamos supor que um fazendeiro ele não tenha nenhuma ovelha. Então, esse valor, então como que eu represento que esse cara não tem nada, né? Que o número de ovelhas dele é igual a nada? E aí, a preposição desse rapaz aí, desse árabe aí, Muhammad ibn al-Mat, né, era que toda vez que eu tivesse essa ideia do nada, eu represento por um círculo vazio. Então, toda vez que em uma expressão numérica, né, toda vez que eu precisar escrever alguma coisa onde eu tenho que representar o nada, eu coloco um círculo vazio para guardar o lugar numérico, ok? Então, essa noção ela vai desenvolvendo, né, até virar esse número aí, que nada mais é do que continua sendo um círculo vazio. Tudo bem? Esses valores envolvidos aí no nosso dia a dia, né, vão fazer com que nós também tenhamos nossos códigos, né, que estariam aí representados nos nossos documentos. CPF, identidade, tá? Temos também o nosso código do título de eleitor, que são números individuais, cada pessoa tem o seu, tudo bem? Vale lembrar também que os nossos equipamentos tecnológicos possuem isso. O celular ele possui um número de e-mail, escrito dessa forma, que é um número individual, cada aparelho tem o seu. Inclusive, eu não sei se alguém já teve a experiência de ter que fazer um boletim de ocorrência por roubo, e aí você informa esse número para bloqueio do aparelho. E os nossos computadores também, cada computador ele é registrado com um número de IP. Cada computador ele vai ter um número de IP, que é um número individual, como se fosse o seu CPF, o CPF do computador. Tudo bem? E esses são os códigos, né, alguns dos códigos de identificação que a gente tem aí no nosso dia a dia. Vale ainda relembrar um pouco das frações,
tudo bem? Fração a gente representa como sendo a divisão de dois valores, dividir um valor pelo outro, tudo bem? Representado por numerador, o valor que fica em cima, denominador, o valor que fica na parte de baixo, tudo bem? A representação dessas frações, olhando para cá agora, ó. Vamos considerar um círculo aqui, eu parti ele em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes, ok? Dessas 4 partes, eu pintei aqui apenas uma. Então, eu vou representar uma fração disso, 1 de 4, né? Isso daqui, esse pequeno pedaço pintado de azul, representa um pedaço de 4 pedaços. E aí eu represento na forma de fração, tudo bem? Aqui, da mesma forma, só que agora esse círculo eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Eu pintei 2 partes. Então, são 2 partes de 8. Então, esse Dzinho aí se transforma num sinal de divisão para a gente, quando a gente transforma isso matematicamente. Aqui 1 de 4, certo? Aqui 4 de 4D, né? 4 quadrados pintados aqui, do total de 16 quadradinhos. Tudo bem? Temos ainda a ideia de fração, que cheguemos a uma fração irredutível. Uma coisa irredutível é que não se reduz mais, não tem como eu reduzir mais, tá? E para uma fração a gente chama esse processo de simplificação, que nada mais é do que eu dividir o meu numerador, que é o número que está em cima, e o meu denominador, que é o meu número que está embaixo, pelo mesmo valor. Por exemplo, na fração 8 sobre 20. Eu dividi o 8 por 2 e dividi o 20 por 2. Acontece o seguinte, quando eu executo essa conta, 8 dividido por 2, 4, 20 dividido por 2, 10. Eu ainda consigo dividir isso por 2 de novo, não consigo? Então faço outra vez. 4 dividido por 2, 2 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Veja bem, o 2 eu consigo dividir ele por 2 novamente. Mas eu consigo dividir o 5 por 2 para dar um número exato? Não, né? Então, nesse ponto, nós chegamos a uma fração irredutível, quando eu não consigo dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo valor. Tudo bem? Ainda agora, com essa ideia de fração, a gente consegue fazer a operação com essas frações, né? Adição e subtração, tudo bem? E aí a gente começa olhando para cá, ó. Quando eu tenho bases iguais, a conta se torna muito simples. Então, 2 sobre 3 mais 1 sobre 3 vai ser igual a... Aí eu traço o meu tracinho de divisão aqui, repito a minha base, ora. A minha base não, gente, desculpa. Repito o meu denominador, aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho soma de frações com o mesmo denominador, ou seja, o número que está embaixo é igual, eu repito ele, veja bem, 3, 3, repetiu 3, e, no caso, opero os meus numeradores, que são os que estão em cima, 2 mais 1, 2 mais 1, 3, 3 sobre 3, 1, beleza? Aqui embaixo agora, ó, 7 sobre 11 menos 1 sobre 11. Repetiu 11, a minha base é igual, né? Aqui é 11, 11, repito 11. 7 menos 1, 7 menos 1 é igual a 6. Então, aqui eu repito 6, essa minha base continua a mesma, tá, gente? Então, 6 sobre 11. Olhando para cá, eu tenho agora 3 frações, 1 sobre 7 mais 3 sobre 7 menos 6 sobre 7. O cálculo continua o mesmo. Já que todas as bases são iguais, eu repito, veja bem, 7, 7, 7. Eu poderia ter 3 frações, 4, 5, 10, não importa. Se as bases forem iguais, eu apenas repito ela e opero os meus numeradores. 1 mais 3 menos 6. 1 mais 3, 4, certo? 4 menos 6, menos 2. Então, menos 2 sobre a minha base que ficou repetida, que é o 7. Beleza? Mas e o nosso problema vira o seguinte, e se eu quiser saber quanto que é, por exemplo, 1 sobre 3 mais 2 sobre 5? Agora eu tenho essas bases que são diferentes. Base não, gente, desculpa. Denominador que são diferentes. E aqui eu tenho uma subtração e os meus denominadores também continuam sendo diferentes, tá? Esse sinalzinho aqui, ó, é o sinalzinho de diferente, tá bom? Então, como eu vou operar agora, já que meus denominadores são diferentes, né? Para isso, eu vou ter que fazer o MMC desses denominadores, que são diferentes, tá? MMC é o mínimo múltiplo comum entre dois números, tudo bem? E com essa resolução, eu vou, com essa
com essa extração desse MMC, desses dois valores, eu vou conseguir resolver esse cálculo aí de frações, certo? De soma ou subtração com frações de denominadores diferentes, tá bom? Esse cálculo do MMC, vamos fazer para esse primeiro exemplo aqui, ó. 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. Os meus denominadores aqui são 3 e 5. Então, eu quero o MMC entre 3 e 5. Eu coloco 3 e 5 aqui, traço uma reta aqui. E aí vai funcionar o seguinte, eu vou colocar aqui em laranja um número que, dividido por um valor desse, né, certo? Vai dar uma resposta exata até que eu chegue no valor 1. Por exemplo, qual que é o menor múltiplo de 3? Vamos começar. Vamos começar. O 2. 3 dividido por 2 não vai dar exato, né? Então, eu não posso utilizar o número 2. Então, por quê? Porque 2 não é um múltiplo de 3. Tudo bem? Agora, o próximo valor, 3. Não nos preocupemos com 5, tá bom, gente? Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, eu coloco um zinho aqui embaixo, repito 5. Qual é o mínimo múltiplo de 5? Certo? O valor mais menor é o mínimo, certo? O mínimo valor que eu possa dividir por 5 que me dê um número exato, certo? 5 dividido por 3 não dá, por 4 não dá, e o próximo aqui, coincidentemente, será o 5, tá bom? Então, eu repito esse 1, e aí 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando eu cheguei em 1 aqui, ó, eu terminei a minha conta. Terminando a minha conta, eu multiplico esses dois valores, 3 vezes 5, 15. 15, então, será o mínimo múltiplo entre 3 e 5. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir essa conta aqui no próximo slide. 1 sobre 3. 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. E aí, eu tirei esse múltiplo, certo? Isso vai ser igual, um sinalzinho de igual aqui. O múltiplo é 15, então eu coloco o meu 15 aqui. E aí, a regra que eu vou fazer de roxo agora, que a gente vai acompanhar, vai ser o seguinte. Ó, deixa eu arrumar esse 5 aqui. A regra vai ser o seguinte, eu vou dividir pelo meu valor que está embaixo e multiplicar pelo valor que está em cima. Na prática, como que ficaria isso? Dividir qual valor pelo que? O que está embaixo pelo que está em cima, né? Vamos aqui de roxo, ó. Eu vou pegar esse 15, eu vou dividir pelo valor, pelo meu denominador, certo? 15 dividido por 3, quanto que é? 5, certo? E eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar com o meu numerador. Então, veja bem, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Repito o meu sinal aqui, que é de mais, tá? Vou apagar isso aqui para não confundir vocês. Então, mais. Agora eu vou fazer para essa minha próxima fração. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Então, ficou 5 mais 6, 11. 11 sobre quanto? Sobre o nosso 15. Tá? Veja bem, se eu conseguisse dividir, né, fazer o processo de simplificação nessa fração, seria ótimo. Tá? Mas eu não tenho um número aí que seria divisível tanto por 11 quanto por 15. Tudo bem? Então, a nossa resposta final aí ficaria 11 sobre 15. De forma que, gente, andamos aí até aqui, tudo bem? Ó, a gente entendemos que a adição e subtração de frações, quando a minha base é igual, eu conservo ela e somo os meus... Base não, gente, me desculpa. Quando o meu denominador... Vamos lembrar que acho que eu também não aprendi isso, não. O meu denominador é o meu valor que está na parte de baixo, ok, da fração, é o valor que será dividido. E o meu numerador é o meu divisor, o meu valor que eu irei dividir. Por exemplo, aqui eu irei dividir 2 por 5, tá bom? Então, toda vez que o meu denominador for igual e eu tiver uma soma ou uma subtração, a gente ainda não falou de multiplicação e divisão, então não se preocupem com isso. Quando eu tiver uma soma ou subtração, a base for igual, eu conservo ela, somo os meus numeradores. Beleza? Quando as minhas bases forem diferentes, olha o caso aqui, eu vou tirar o MMC desses dois valores, que é realizar esse processinho aqui. Tudo bem? Pego os dois valores, vou encontrando os números que eu divido
ele por um outro número, né, até que eu chegue aqui nessa resposta 1, 1. Tudo bem? Multiplico as minhas respostas e executo esse processo. Pego a minha resposta, o meu mínimo, certo? Que seria esse valor de 15, divido por quem está embaixo, multiplico por quem está em cima. Isso nas duas frações, ou se eu tiver 3 frações, 4, 5, não importa. Tudo bem? Então, diante disso, as atividades para essa semana, e aí eu deixo bem marcadinho aqui, né, o que é para o 6º ano e o que é para o 7º ano, tudo bem? Eu selecionei pouca coisa, tá, gente? Aqui 2, 3 e 4, mas é pouquinho, elas são pequenininhas, são rapidinho, tá? E deixei aqui a atividade para o 7º ano também, junto com a página. Os alunos que não possuem a apostila irão passar aqui para esse próximo slide. Se você for do 6º ano, você faça essa atividade. Se você for do 7º ano, você faça essa daqui. Tudo bem? Então, gente, 20 minutinhos aí, tá? Nosso conteúdo de hoje, de quarta-feira, tá bom? Eu já vou estar postando e enviando para vocês. Obrigado, viu? Qualquer dúvida aí, vocês podem estar entrando em contato comigo.